Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre um tema que tem me preocupado bastante, que é o pré-tribulacionismo. A gente está vendo aí o quanto esses pastores estão pregando mentiras. Por mais, talvez, bem intencionados que estejam em crer nessa crença errada, mas isso atrapalha o corpo de Cristo. Atrapalha a igreja do Senhor Jesus, porque estão despreparando a igreja. Enquanto a igreja poderia estar se preparando para os acontecimentos finais, para as coisas que virão, aprendendo da palavra de Deus, eles estão crendo que vão ser arrebatados em qualquer momento, a qualquer hora. Isso não existe. Não existe nenhum ponto da palavra de Deus, ninguém falou nada sobre isso. Mas os pastores pré-tribulacionistas estão alimentando uma falsa esperança, uma esperança escapista. Deus não é assim. Deus não é tolo. Você acha que Deus vai deixar uns aqui para padecer enquanto os outros vão fazer festa lá no céu? Isso não existe. Em que sã consciência um noivo marcaria o dia do casamento dele e no mesmo dia faria um velório? Não existe, porque enquanto a igreja estaria sido arrebatada, teria gente morrendo aqui na Terra. Morrendo porque em Apocalipse diz que vai ter milhares de pessoas que vão vir da grande tribulação com vestes brancas. Ou seja, um monte de santo sendo salvos na tribulação. Ou seja, esses santos, esses eleitos, ficariam de fora das bodas do Cordeiro? Que história é essa? Um noivo marcar o dia do casamento e no mesmo dia que ele casa, ele mandando cair praga, cair taça da ira de Deus, tocando trombeta, os anjos tocando trombeta, a igreja tocando trombeta, derramando as pragas, derramando as coisas que hão de vir. Isso não existe. As duas testemunhas aqui, e as duas testemunhas vão dar testemunho de quê? Testemunho de Cristo, sendo que Cristo já arrebatou a igreja? Não existe isso, gente. Isso é uma doutrina de homem, um ensino para boi dormir. Não existe. O que a gente vê na palavra de Deus é claramente o próprio Senhor Jesus falando que logo depois da tribulação daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará mais sua claridade, as estrelas, as potências do céu serão abaladas, e aí depois virá a vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo. O apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses que antes que venha a vinda do Senhor Jesus, primeiro terá apostasia e será revelado o iníquo. O príncipe da iniquidade, o anticristo, será revelado. E a gente vai ver tudo isso se a gente estiver vivo. A gente vai ver. Então, larguem mão de pregar essas heresias, porque a vida de milhões de pessoas vão ser ceifadas por culpa de vocês, pastores da linha pré. Porque vocês estão alimentando uma falsa esperança que as pessoas vão ser arrebatadas a qualquer momento, que Jesus vai fazê-las sumirem a qualquer momento, sendo que não é assim. Deus, ele é organizado, ele deixou sua organização através da sua palavra para a gente entender como que funciona os tempos e as leis. Então, a gente tem que buscar estudar nos profetas, em Daniel, procurar entender a última semana de Daniel, procurar ler Oséias, Apocalipse, Ezequiel, tudo junto, porque o Apocalipse está colado com os profetas, está anexado com os profetas. Sempre João
está anexando alguma coisa ou outra lá com os profetas, porque o Espírito de Deus quis assim, de indicar que coisas do Apocalipse estão oculto nos profetas e oculto em toda a Escritura, né? Por si só. Então a gente tem que procurar esmiuçar a palavra de Deus para entender essas coisas. A igreja estará sim, os que estiverem vivos estarão na terra no período da grande tribulação. Uma parte da igreja irá para o deserto, para lá ser alimentada por Deus durante 3 anos e meio, 1260 dias, como está lá no Apocalipse 12. Essa parte da igreja ficará fora da vista da serpente, ou seja, fora do sistema, fora dos olhos de Satanás, ou seja, Satanás não irá tocar nessa parte da igreja. Então eles vão para o deserto para ser sustentado por 1260 dias, 3 anos e meio. E serão arrebatados desses lugares ermos. Já outra parte da igreja, que são as 2 testemunhas, ficarão nas cidades para darem testemunhos com a sua vida, morrendo por causa do evangelho, por causa do nome de Jesus. Isso que acontecerá no final dos tempos. Uns serão entregues à prisão, outros mortos pelo testemunho e outros serão levados ao deserto para ser livrados e arrebatados vivos. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vão dormir, vão morrer, mas todos nós seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Deus abençoe a todos.